Bem-vindo à Escola de Gerações, eu sou Volney Faustini e neste canal a gente está discutindo as questões geracionais. A Escola de Gerações, ela tem por base o estudo que temos feito ao longo desses últimos 8 anos. E parte do estudo geracional tem por base a sociologia, a história luso-brasileira e uma análise muito focada nas gerações do presente. Estou muito feliz porque estamos já na reta final da publicação do livro Viva as Gerações Brasileiras, que parte daquilo que a gente compartilha aqui tem a ver com o texto, tem a ver com aquilo que já escrevemos. Mas é óbvio, é uma disciplina dinâmica, temos muito ainda a aprender, muito a discutir, e por isso eu conto com a sua colaboração. Do nosso lado, na Escola de Gerações, o que a gente tem? Aqui o canal no YouTube com vídeos de aula, vídeos com os slides, vídeos com lousa branca, entrevistas que a gente deve fazer para enriquecer todo esse conteúdo. E além do YouTube, nós vamos ter PDFs, vamos ter leituras, vamos compartilhar slides pelo SlideShare e teremos o fórum, que é para haver essa interação, esse conjunto de trabalho colaborativo e do envolvimento de vocês para que a gente torne a Escola de Gerações ainda mais rica. Então, para a ação, compartilhe o nosso canal, traga suas perguntas. Eu gostaria de ouvir as suas considerações e vamos promover o debate. Muito bem, começo com duas citações, uma de Hegel, que diz que nenhum homem pode pular seu próprio tempo, pois o espírito do seu tempo é também o seu próprio espírito. O que ele quer dizer com isso é que há um entrelaçamento, há uma sobreposição entre o que é o seu tempo e o que é o espírito do homem. Então, nós precisamos contextualizar. Por isso, inclusive, eu fico meio bravo com o fato de que a gente tem copiado muito sobre as gerações americanas, sem respeitar o espírito do nosso tempo, que é brasileiro. Uma outra citação é de Ortega y Gasset, quando ele diz que eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo a ela, não me salvo a mim. O que ele quer dizer? Quer dizer que o homem ele não está isolado, ele não está no ar. Ele está, sim, no envolvimento do seu contexto, do seu arredor, e tudo aquilo com o qual ele se relaciona e ele participa faz parte dele mesmo. Então é importante nesta chamada das gerações a gente entender como as coisas estão imbicadas, como elas estão conectadas, e para isso a gente precisa entender o nosso contexto e ao mesmo tempo um desafio para atuarmos, para sermos protagonistas na história. Não é à toa que Gerações ganhou a atenção de muita gente nesses últimos anos. Por quê? Porque a diferença geracional assustou a muitos. E nessa hora de definir o que é e o que não é geração, acabou juntando tudo no mesmo pacote. Mas é importante a gente analisar com propriedade, com as teorias vigentes, propor algumas mudanças, mas há a necessidade de um aprofundamento. Por isso a gente trabalha as razões, os motivos
de geração ser uma coisa tão vital, tão importante para o dia de hoje, né? Muita gente falando significa que aonde tem fumaça tem fogo. E realmente as reclamações do ambiente de trabalho, da falta de estabilidade por parte do mais jovem, da falta de compromisso, do egoísmo, um certo egoísmo exacerbado, quando na verdade a gente sempre pregou que a pessoa deve buscar a sua felicidade. Quer dizer, quando a gente constrói um mundo e esse mundo vem trazer os frutos para nós, a gente se assusta. Quando na verdade a gente precisa analisar com muito mais cuidado, com muito mais carinho, porque se essas mudanças nos assustam, nós devemos, antes de mais nada, buscar as suas causas e separar o que é geracional do que não é geracional, né? E até com relação aos mais jovens, temos que nos apropriar da abordagem e da linguagem mais adequada para realmente promover o diálogo e entender que os mais velhos, de uma certa maneira, têm muito mais responsabilidade nessa história. E não há como transferir, delegar as iniciativas para os mais jovens. E esse tem sido um erro muito comum. Muito bem, os benefícios de se estudar gerações. Nós vamos trabalhar com o capital social e quanto melhor pudermos interpretar, pudermos liderar, pudermos nos envolver com a estruturação humana frente a toda essa complexidade, a toda essa competitividade e levando em conta como essas mudanças e transformações acontecem numa velocidade e num ritmo nunca antes visto, nós vamos aprender realmente do que se trata essas mudanças, o que realmente as gerações e o estudo das gerações vão nos ajudar nesse sentido. E com isso nós vamos ajustar também as demandas para o presente. Há sim uma tentação de se ir para os extremos. De um lado, nós temos aqui uma defesa, não permitir que a mudança entre, e do outro lado, um outro extremo é absorver a mudança de peito aberto, quando na verdade há necessidade de um equilíbrio. A mudança é saudável, mas deve ser trabalhada com proatividade, com uma certa soberania, para realizar uma síntese, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É importante, nesse espírito todo, sabermos surfar na revolução digital. É imperioso, portanto, estudar as gerações, estudar a sua geração para conhecer a nós mesmos. Quanto mais estudamos o nosso tempo, estudamos as influências que sobre nós pairaram e que nos transformaram e que nos formaram, mais profundamente me conheço, mais profundamente conheço a minha geração. E, ao mesmo tempo, vou me dedicar também a conhecer o outro. Conhecendo a geração do outro, eu o conheço melhor, eu posso atuar, eu posso dialogar, eu posso realizar a síntese com muito mais propriedade. E assim teremos uma convivência mais saudável, uma evolução e um progresso no trabalho de uma maneira geral. Pois bem, o que nós propomos é aprofundar o conhecimento, eliminar falácias e mitos, separar o joio do trigo, o que é e o que não é geracional, e com isso ajudar a pensar e a refletir. Escola de gerações, portanto, a disciplina demanda aprofundamento. Temos que tirar os ruídos, temos que promover uma percepção correta e adequada. E quanto maior colaboração, aí é que eu
convoco você a vir participar com a gente, melhor será o resultado. Cuidado com os erros. Primeiro, parece que só agora é importante geração. Não. As gerações tiveram realmente um contraste mais gritante. Então a gente percebeu melhor. Mas geração não é só de agora. E geração não é só americana. Ou melhor, não foram os americanos que inventaram isso. Já na Bíblia, escritos de mais de 3.500 anos, fala-se muito em geração e genealogia, em grupos etários, em quem experimentou uma ou outra situação, principalmente na história do povo de Israel. E com isso a gente tem, tanto nos escritos bíblicos como na própria história, a caracterização da importância das gerações. E temos que levar em conta que foi a sociologia europeia que melhor e primeiro se debruçou em cima da questão das gerações. Italiano, francês, alemão, espanhóis são alguns dos sociólogos que vamos também trabalhar aqui, para quem quiser uma coisa mais teórica, mais profunda, que realmente demande um pouco mais de digestão. Aquilo que tiver já pronto, já concluído, vamos também trabalhar com vocês, com aqueles que assim o desejarem, para caminharem com mais velocidade, com mais agilidade. E para resumir, temos geração no presente, no passado e, óbvio, no futuro. Resumindo, o Brasil do presente tem suas gerações, e elas são diferentes das americanas. Os baby boomers brasileiros, a explosão de bebês aconteceu entre 85 e 2006. Essa é a maior geração em termos absoluta que o Brasil pôde ter. E com isso, e nem deve se repetir mais, porque a taxa de natalidade está em declínio. Então, somente 40 anos depois é que nós tivemos as explosões de nascimento, a explosão dos nascimentos. Então, gente, uma coisa é a geração que a gente vê descrita em artigos traduzidos, e outra coisa é, pelo menos, a minha proposta, que é uma primeira proposta. Você pode também trabalhar, trazer a sua proposta, vamos discutir juntos, vamos trabalhar juntos. No nosso estudo, voltamos 330 anos para não permitir que uma geração fosse iniciada no espaço, sem nenhuma conexão, sem nenhum entrelaçamento com o passado. Então, precisamos recuar, precisamos estudar os personagens que estavam compondo cada uma dessas 16 gerações. Por segurança, voltamos mais 2 ou 3 gerações para trás, e com isso a gente tem uma visão panorâmica e sistêmica do que a gente pode dizer é uma primeira proposta para as gerações brasileiras. E aí você tem a ilustração de Tiradentes, José Bonifácio, Pedro I, Pedro II, seu filho, Getúlio, Joaquim Nabuco, Marechal Deodoro e Getúlio Vargas. Cada um de gerações diferentes que se compõem com nome, quem é o participante, ano de nascimento e endereço. E qual é o endereço desse cara? Brasil. Muito bem, e o futuro nos aguarda. Aproveitem, nós teremos aqui muito conteúdo. Eu convoco você para que você traga os comentários, traga as suas perguntas e compartilhe também. Me coloco à sua disposição aqui na Escola de Gerações. Meu muito obrigado.